Muito obrigado. Nenhuma dessas medidas, designadamente essas diferenciações que me refere, foi sequer abordada pelo Sr. Presidente da República. Portanto, não tendo sido abordada, obviamente, nenhuma dessas medidas foi conversada com o Sr. Presidente da República. A questão que se coloca é a questão da decisão relativamente ao prolongamento ou não do estado de emergência. E nessa matéria, o PSD, relativamente a todas as questões que têm a ver com a pandemia do Covid-19, entende que são matérias que não permitem disputas políticas partidárias ou a procura da afirmação de posições político-partidárias. Temos, nesta matéria, desde o princípio, procurado corresponder àquilo que, numa leitura de interesse nacional e apenas, nos pareça adequado. O Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro entendem claramente como necessária a prorrogação do estado de emergência. Mas é muito importante, e agradeço-lhe a questão, que se perceba, que os portugueses percebam que o estado de emergência não é nenhum conjunto de medidas. A decisão, a declaração do estado de emergência ou a declaração do seu prolongamento não diz se há confinamento ao sábado, se há recolher às 11, não diz coisíssima nenhuma. O decreto do estado de emergência é e apenas um quadro legal extraordinário que permite ao Governo tomar decisões, elas também extraordinárias, entre as quais estas que referimos. Aquilo que o PSD, portanto, quer de forma clara dizer aos portugueses é que, entendendo o Sr. Presidente da República e o Governo que é necessário prolongar este quadro legal para que o Governo possa tomar determinadas medidas, quais aquelas que vierem a ser necessárias, de entre as que são permitidas numa situação de estado de emergência, que o PSD está de acordo, não obstaculiza que esse quadro legal excepcional se mantenha. As medidas, quando as conhecermos, e nenhuma medida em concreto consta do quadro legal, do quadro abstrato legal, nem nenhuma medida em concreto foi discutida de entre as que referiu com o Sr. Presidente da República. Portanto, quanto ao prolongamento do estado de emergência, ao prolongamento do quadro legal que permite ao Governo tomar medidas excepcionais, o PSD não se opõe. Chama a atenção para duas coisas. A primeira é para a necessidade de os portugueses entenderem o que se anda a decidir. E, portanto, se criarmos excessivas diferenciações ou cores ou classificações, parece-me evidente o risco de os portugueses, a quem já não tem sido bem comunicada pelo Governo a sucessão de decisões, acabem mais confundidos do que agora estão, porque em situações muito próximas vão encontrar cores, classificações e limitações diferentes e, portanto, chamamos a atenção para a necessidade de, ao contrário do que tem sucedido, haver uma comunicação clara, da qual não resulte uma maior confusão dos portugueses face a algumas das decisões que parece poderão vir a ser tomadas, como essa da diferenciação de conceitos, que, repito, não foram abordadas. Portanto, primeiro ponto, comunicação, tem que passar a ser feita de uma forma coerente, clara e que deixe os portugueses com segurança e não com dúvidas. E o segundo ponto, e simples, é de que, para nós, evidentemente, estas decisões têm que ser iguais para todos. Não entendemos que fechem supermercados e restaurantes, que se obriguem as famílias portuguesas a estar em casa e que depois realizem, por exemplo, congressos partidários. Não entendemos. E, portanto, a nossa segunda nota foi de preocupação com decisões que venham a permitir estas realidades diferentes que os portugueses já não entenderam no passado e que, garanto, não vão entender caso existam novamente. E, portanto, construtivamente,
referindo as alternativas que evidentemente existem. O Partido Social Democrata tinha previsto realizar no próximo fim de semana, depois de um processo de eleições diretas que já aconteceu, e em que, portanto, a decisão coletiva do Partido Social Democrata na Madeira está dependente, está a meio de um processo, e ainda assim o Partido Social Democrata tomou a decisão evidente de adiar a realização desse Congresso. Há, entre o adiamento e formas de comunicação que não presencial, alternativas, não nos compete a nós mais do que referir como exemplo que as seguimos. Queremos, no entanto, deixar bem clara a nossa total discordância quanto à existência de situações para todos os portugueses e exceções para alguns deles. Como digo, nós não discutimos nenhuma medida e, portanto, quando nos é pedido que digam sim ou não à aplicação de um quadro legal de exceção que permite medidas dessas, e quando nós sobre isso nos pronunciamos, não estamos a pronunciar-nos sobre nenhuma das medidas em particular, nem, repito, elas foram discutidas. Sobre essa matéria, sobre o Sr. Presidente da República, ele próprio referiu que apenas no próximo fim de semana e com o decurso do próximo fim de semana será possível ter dados que permitam responder à sua questão e, portanto, fazê-lo agora era jogarmos às opiniões, era jogarmos aos palpites, às opiniões, e este não é um tempo de opiniões, não é um tempo de diferenças partidárias também, este é, nessa matéria, um tempo de ciência, de informação clara, de decisões claras e, tanto quanto possível, uniformes. Eu não percebi sobre... Tendo presente que o regime... ou seja, para que se perceba, não proíbe essas reuniões partidárias que, portanto, se podem realizar. E eu pensei que na resposta anterior tinha ficado claro, mas posso-lhe repetir. Número um, não nos compete a nós estarmos, e muito menos neste momento, a discutir em concreto quais as soluções que deverão ou não ser tomadas pelo Governo ou pelo Sr. Presidente da República em momento algum. Aquilo que deixámos claro foi o exemplo que podemos dar. O exemplo de quem, com a mesma liberdade do Partido Comunista, poderia, no próximo fim de semana, manter a realização do Congresso, até com o argumento evidente que há um processo de decisão que está a meio. O PSD tem eleições diretas e depois congressos. E o processo de decisão só termina nesses congressos. Nós estamos a meio dele e, ainda assim, o Partido Social Democrata não vai realizar o Congresso da Madeira nestas datas. Vai adiá-lo. Portanto, não há nenhuma proibição de coisa nenhuma. É mais um exercício de bom senso. Ponderamos realizações que poderíamos fazê-lo de forma digital e não presencial. Pareceu-nos que não era a melhor solução, pareceu-nos aos nossos colegas da Madeira, que sobre isso, em primeira linha, decidiram que não era a melhor solução e, portanto, a alternativa não é então vamos fazer, eu quero, posso e mando. São tiques que não temos, são tiques que não gostamos de ver outros a repetirem décadas depois. Não há quer possa e mando nesta matéria, as alternativas existem, a nós compete-nos apenas e só referir o exemplo, construtivamente, de que perante a mesma decisão neste calendário, optámos pelo adiamento. Não foi abordada a situação política nos Açores, foi feita uma referência sobre a decisão próxima pelo Sr. Presidente da República e portanto, não nos compete a nós dizer uma linha mais sobre isso, mas foi abordada a decisão próxima pelo Sr. Presidente da República quanto à data das eleições presidenciais, porque os calendários
o impõem, e também referida apenas essa a única referência à situação política, o ponto da situação da discussão do orçamento. Portanto, nada sobre a matéria que referiu. Como lhe digo, o facto de termos referido ou abordado esse tema, não houve qualquer posição, decisão, portanto não há nada a comunicar, a não ser, e se houvesse o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD que está presente, sobre isso poderia falar, não há nada a comentar, foi apenas referido. O Sr. Presidente procurou informar-se e informar de qual é que era o ponto de situação. Apenas a discussão na especialidade vai começar, apenas desde já chamamos a atenção para a completamente absurda, o completamente absurdo número de propostas de alteração na especialidade que este orçamento tem e que, portanto, enfim, indiciam que ele poderá piorar significativamente. São 1.400 propostas, estamos a falar de números desses, para que os portugueses percebam o disparate do exercício, e que, sendo um orçamento, como o Primeiro-Ministro decidiu, que o seria com o contributo das propostas do PS e do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, de ambos ou de um deles, pelo número de propostas, tudo o que lhe posso dizer é que nos parece que o orçamento só tende a piorar. Já era um orçamento sobre o qual nos pronunciámos, na sua proposta inicial, e parece-nos pelo andar da carruagem, que o resultado final pode ser ainda francamente pior do que aquela que era a sua versão inicial, mas sobre isso não há nada que resulte desta reunião com o Sr. Presidente da República. O PSD fala por si. A posição do PSD sobre o orçamento é clara. Não vamos agora fazer aqui cenários políticos. Não, como é evidente, o Sr. Presidente da República comunica tudo aquilo que o Sr. Presidente nos tenha referido sobre decisões que pretende tomar. Seria absolutamente incompreensível que aqui estivéssemos a antecipar. Portanto, e no respeito do Sr. Presidente da República, ele fará essa comunicação. Muito obrigado.